Concerning honor, A palavra hebraica falando sobre honra is quite vital, é a palavra kavod, which means to boast about, to help. que significa ajudar exponencialmente, It's to lift up, levantar, to honor your mother and your father. honrar o seu pai e a sua mãe. It also means to help. Significa também trazer ajuda, dar suporte. In the Old Testament, there was no pension and medical aids. Então, quando a gente fala no Velho Testamento, não existia pensão, aposentadoria, assistência médica, nada disso existia. It was bringing also a financial contribution to your mother and your father. Então, honrar pai e mãe também significava trazer uma ajuda financeira To bless your parents. para abençoar os seus pais. In South Africa, Lá na África do Sul, I come originally from South Africa. eu nasci na África do Sul. I'm living in London for now 16 years. Eu moro em Londres já faz 16 anos. In South Africa, when I go to my mother and my father's house, Então, todas as vezes que eu vou para a casa do meu pai e da minha mãe na África do Sul, I don't go empty-handed. eu nunca vou ali de mãos vazias. I would bring something to contribute to my mother and my father. Eu sempre levo algo nas minhas mãos para contribuir para o meu pai e minha mãe. If we're going to have a lunch together, Então, se a gente vai se juntar para comermos, para termos um almoço, I would bring some carne. eu levaria carne. Amen. Amém. I would bring some salad. Eu levaria salada. I would give my father and my mother some money. Eu também levaria dinheiro e daria para o meu pai e para minha mãe. I honor my mother and my father. Eu honro o meu pai e a minha mãe. And you can honor them by what you do for them as well. E você pode honrá-los também fazendo algo por eles. Appreciation of what they've done for you. Apreciar aquilo que eles fizeram pela tua vida. How to honor. Então nós precisamos ensinar e treinar os nossos filhos a respeito de como se honrar. Your children are watching you, how you honor your mother and your father. Porque, na verdade, os teus filhos estão de olho em você para ver. How your children are going to honor you. Vai ser a mesma maneira que o seu filho e sua filha vão honrá-los também. In Leviticus 20 verse 9. Lá em Levíticos 20, 29. Verse 9. Verso 9, desculpa. If you cursing your mother and your father before your children. Porque se você amaldiçoar o seu pai e a sua mãe na frente dos seus filhos, If you don't care about, você não se importa com a sua própria família, then your children will treat you the same way. dessa mesma maneira que você faz isso, seus filhos farão com você. Your children will follow your lead. Porque os seus filhos vão seguir o teu caminho. You are their example. Porque você é o exemplo. That you sow, that you will reap. Porque certamente aquilo que você plantar, você vai colher. So if you have in your life cursed your mother and your father, Então, se você em algum momento da sua vida amaldiçoou seu pai ou sua mãe, tonight is a time to speak to God and ask Him to forgive you. nessa noite é uma noite oportuna para você pedir perdão a Deus por isso. Many children have died even before their parents Muitos filhos morrem antes do que seus pais. because they most probably cursed their parents. Porque provavelmente tenham amaldiçoado seus próprios God pais. says He'll cut your life. E Deus disse aqui em Levítico que vai cortar a sua vida. You will not live a full life. Você não vai viver uma vida plena. In Proverbs 22:6, Lá em Provérbios 22, it says, "Train up your children in the way." 6, fala para você treinar o seu filho. Train up your children in the way that you should go. Treine o seu filho no caminho que ele deve andar. And when he is old, E quando ele se tornar he will velho, not depart from it. ele não vai se afastar desse caminho. This is a promise. Essa é uma promessa. We need to stand on the promises of God. E nós precisamos permanecer firmes nas promessas de Deus. Father, I thank you Pai, eu te dou graças that I've trained my child up que eu treinei os meus in filhos the ways of the Lord. nos caminhos do Senhor. So Lord, your word says E a tua palavra diz, that if Senhor, I train up my
children que se eu treinar os meus in the filhos ways of God, nos teus caminhos, they will never depart thereof. eles nunca se afastarão. And Father, I claim that promise today E nessa noite eu clamo por essa promessa for my son, para os meus filhos, for my daughter, para as minhas filhas. that seems to run away from the things of God. Podem parecer que estão distantes dos teus caminhos, So in Deus, the name of Jesus Christ, mas em nome de Jesus I Cristo, call my son back. eu chamo os meus filhos de I volta. call my daughter back. Eu chamo a minha filha de volta. Lord, that you would remind my children Para que o Senhor faça meus filhos se lembrarem of what they have been taught when they were a kid. aquilo que eu ensinei a eles quando eram crianças. God, make them think about you. Senhor, faça com que eles pensem em Ti. God, make them conscious about you. Senhor, que eles tenham consciência plena acerca de Ti. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Very important É muito that importante you remind God of His Word. que você fale de Deus acerca das Escrituras. There's a scripture that says you must remind God of His Word. Porque existe um versículo que diz: lembra-te do Senhor acerca das Escrituras. Because as a parent, Porque como um pai, you are an intercessor between God and your children. você tem o papel de interceder para o teu filho com Deus. It's very important Então é muito that you importante stand on God's Word. que você permaneça firme na palavra de Deus, Me and my household shall serve the Lord. declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. It's in the Word. Porque está escrito, It's a promise. é uma promessa. You must stand on the promise of God. E você precisa permanecer firme nas promessas de Deus. I don't care what your children are doing right now. Não importa o que os seus filhos estão fazendo agora, But God has got them in His hand. porque Deus é um Deus que pega pelas mãos. He will never leave them nor forsake them. Ele nunca vai te esquecer e nem vai te abandonar. God will keep them and take them back for you. Porque Deus vai, através da sua vida, pegar os seus filhos e trazê-los de volta. But you have to have faith to believe. Mas para isso você precisa ter fé, crer. Don't doubt. Então não duvide. Start to say, my son, my daughter is praising the Lord. Então você tem que declarar com fé, dizendo: o meu filho e a minha filha estão louvando ao Senhor. Don't curse them. Não os amaldiçoe. Don't tell people that, oh, they're drunkards and they're drug addicts and they queer and they what. Não fique abrindo a sua boca para falar: meu filho é um drogado, meu filho se perdeu no álcool. Because it's cursing them. Porque quando você fala isso, você está propagando uma maldição. Speak life. Você precisa declarar vida. Speak the things that are not as though they are. Você tem que falar as coisas que não são para que elas se manifestem. So you need to understand something, Então é necessário que você entenda algo. that as you sow great things to your parents, Quando você semeia coisas grandes na vida dos seus pais, so your children will do to you. assim será, os teus filhos farão com você também. Because when we don't train up our children in the way that they should go, Porque quando nós não exercemos o papel e não treinamos os nossos filhos no caminho que devem ir, and when they don't honor their mother and their father, quando então não honram pai e mãe, that brings a whole lot of trouble. isso causa muitos problemas. It comes into different areas of their life. E problemas em diversas áreas das suas vidas. They have no respect for elders, Eles não têm respeito com os mais velhos, no respect for their teachers, não têm respeito com seus no professores, respect for their bosses, não têm respeito com seus chefes, no respect for church leaders, não têm respeito algum pelos líderes da igreja, no respect for the police, não têm respeito com a polícia, the government authorities. não têm respeito com os políticos, com os They governantes, become rebellious e eles se tornam rebeldes. because of us as parents. Então nós, como We parentes, don't teach our children right. como pais, não temos ensinado direito os nossos filhos. So we can blame our children, E aí a gente vai e coloca a culpa neles. but we need to look in the mirror Mas nós precisamos olhar para o espelho, because we have caused this to happen. porque aconteceu isso na vida deles através de nós. And we must ask God to forgive E us por isso nós
precisamos pedir perdão para que Deus nos perdoe. for not being a godly parent. Porque nós não fizemos o nosso papel diante de Deus como pais. Proverbs 23, Provérbios 23, verse 22 to 25. versículos do 22 a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquele que te... If we have no respect for our parents, E se nós não tivermos respeito para com os nossos pais, we will not have respect for God. nós não... Laws, the rules of this land, Se você não tiver temor para com o governo, para com as leis you will do not, nosso país, you will not fear the word of God. você também não vai temer a palavra de Deus. People will do what they want when they want. As pessoas vão fazer o que querem, na hora que querem. Our parents are our first authority figures. Porque a primeira figura que nós temos de autoridade são os nossos If pais. they don't honor and respect you, Então, se seus filhos não te honram e não te respeitam, and you for your parents, como pais, you will have no respect for God. você também não vai ter respeito para com You'll have no Deus. respect for the law. Você não vai ter respeito para com o Senhor. Because God has called your parents to guide you. Porque foi Deus que colocou na sua vida os seus pais para te guiarem. Those who hate their parents Aqueles que odeiam seus pais do not live long, não têm vida longa. nor do they live well. E também, se viverem, não vivem bem. Trouble will chase them all the days of their life. Porque aquele que desrespeita pai e mãe vai ter problemas pro resto da sua vida. Ephesians 6 verse 1 to 3. Efésios 6, de 1. That all of them are not honoring their mother and father. E eu não estou dizendo que eles estão honrando todos eles porque não honram pai e mãe. But the Bible also speaks about the curse Mas a Bíblia também ela fala acerca da maldição from the third, fourth generation. da terceira e quarta geração. That's why we as parents Então por isso nós como pais need to bless our children. precisamos sempre abençoar os nossos filhos. It's very important É muito importante that you bless your que family. você abençoe a sua família. God willing, A vontade de Deus, every year, New Year's Day, todas as vezes que a gente tem a virada do ano, I get my sons and their family together. eu uno a minha família toda, meus And I lay filhos, my hands on them and I bless them for 2019. e aí eu vou, imponho as minhas mãos e abençoo cada um dos meus And filhos. I prophesy over E eu them. profetizo sobre a vida deles. And I bless them. E eu os abençoo. So I give them the Father's blessing every year. Então todos os anos o que eu faço como um pai? Eu dou a minha bênção como um pai para os meus filhos. The blessing is powerful. Porque a bênção é algo muito poderoso. My children are blessed. Então eu falo, os meus filhos são abençoados. They are young in their own houses. E eles são jovens e já têm casa própria. They got great jobs. Eles têm trabalhos incríveis. God wants you to bless your family. Então Deus quer que você abençoe a sua família. Men and women of God, bless your children. Homem e mulher de Deus, abençoe os teus filhos. Lay hands on them and bless them. Imponham a mão sobre a cabeça deles e os abençoe. My mom and dad is in heaven today. Hoje o meu pai e minha mãe são falecidos, eles já estão no céu. But before my dad passed away, Mas antes do meu pai falecer, I got him saved e meu pai aceitou ao Senhor, morreu salvo by His grace. pela graça do Senhor. He was a very stubborn man. Ele era um homem difícil. Eish. I just thought, man, this man not gonna get saved, E man. eu pensava, falei, meu Deus, meu pai é cabeça dura, não vai ser How salvo many, nunca. how many have fathers and Quem tem um pai parents ou uma like mãe that? assim, hein? They don't want nothing to do. Teimoso. They only criticize the church. Eles criticam a igreja. But when you have faith, Mas quando você tem fé, you will be saved. você vai ser salvo. You will be saved. Ele vai ser She will salvo. be Ela vai ser salva. Amen. Amém? To lay His hands on my life Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero que você imponha as suas mãos sobre mim. and to bless me with the Father's blessing. E me abençoa com a bênção de ser pai. Now he didn't know what to say. Ele não sabia
como falar, He didn't know how to do it. nem sabia como fazer, These things are new to him. porque as coisas eram novas para ele. So I had to guide him. Então eu tive que guiá-lo. He was very proud of me. E ele estava muito orgulhoso a He meu would respeito. brag about me. Ele estava sempre se gabando a respeito da minha vida. My son, Falando, meu filho my preacher son, é um pregador. goes all over the world. Meu filho prega por todo He mundo. tells everybody. Ele falava para todo mundo. But I said to my father, E eu falei assim para o meu pai. it's no good if I preached over the world Não seria bom eu pregando pelo mundo and inteiro my father goes to e heaven. meu próprio pai ir para o inferno. And God had given us opportunity to get him saved. E Deus abriu oportunidades para que meu pai fosse salvo. Amém. I want to say to you parents, Eu quero dizer para você que está aqui, que é um pai, don't uma mãe, delay. não atrase, Lay your hands on your children. não deixe para amanhã. And Põe as bless mãos sobre os teus filhos e os abençoe. Amém. When my children were born, Quando os meus filhos nasceram, popped out of the womb, quando saíram do ventre, I prophesied over them. eu profetizei sobre eles. I said to Aleluia. them, Eu disse para eles, they will marry the right woman. eles vão casar com a mulher certa. Amém. I prophesied over Eu their lives. profetizei sobre a vida deles. And I spoke life to E them. eu declarei vida sobre And I eles. declared it over them. E eu declarei sobre eles. And we pray for our children every single day. E todo dia orávamos por nossos filhos. And by the grace of God, Pela graça de Deus, my children are overtaking me with the blessings. os meus filhos já me superaram muito mais com as bênçãos de In Deus. many ways. De diversas formas. And that's what we want as parents. E nós como pais, esse é o nosso desejo. We want to see our children prosper. Nós queremos ver os nossos filhos prosperando. Church, I was so poor that the poor people felt sorry for me. Igreja, eu era tão pobre que até os pobres tinham dó de mim. I remember Eu me lembro, I used to put salt and pepper on my sandwiches. eu colocava sal e pimenta nos meus sanduíches. In Africa, it was hard. Porque era muito difícil lá na África. That's where I grew up in faith. Foi assim que eu cresci em fé. If you were here last night, you heard me how I slapped the TV. Se você estava aqui ontem, você ouviu que quando a televisão quebrava, eu ia dar um tapão nela para ela funcionar. How I slapped the microwave and it worked. Você lembra que eu falei do micro-ondas, que eu dei um tapão e ele funcionou? Amen? Amém? Amém. And so you need to activate your faith. Então é necessário que você ative a sua fé. My children are more blessed than what I have ever been Os meus filhos são muito mais abençoados do que a minha vida toda. because of the blessings of the Lord over my life. Porque as bênçãos de Deus sobre a minha vida. When you serve the Lord with your whole heart, Quando você serve ao Senhor com todo o teu coração, don't serve God half-heartedly. você não pode servir o Senhor só com 50% do teu coração. You need to shout out to God. Você precisa servi-lo 100%. Amém. Because when you totally sold out, Porque quando você se entrega 100%, God is sold out to you and your family. Deus vai se entregar 100% para você. Aleluia. Glória a Deus. I want to tell you something. God is going to bless you beyond you can even imagine or even ask. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Deus vai te abençoar muito além do que você Amém. pode pensar, Glória a pedir ou imaginar. Amém. Get ready for your turnaround. Então se prepare para a tua reviravolta. 2019 is going to be a year of your turnaround. 2019 vai ser um ano de grandes reviravoltas. Jesus. As you honor your mother and your father, E você vai honrar o seu pai e a sua mãe. even your spiritual father and your spiritual mother. Você vai honrar os seus pais espirituais. Honor them. Honre-os. Honor them so that it may go good for you. Honre-os para que eles possam fazer o bem para você. If you have cursed your mother or your father, Se você, em algum momento da sua vida, amaldiçoou seu pai ou sua mãe, let me tell you something. deixa eu te falar algo. Maybe your mother and father hurt you, Talvez o seu pai ou a sua mãe te machucaram, but they are only human as well. mas eles são tão humanos quanto você. They will also make mistakes in life. E eles também, como humanos, erraram muito. But we who are mature Mas nós que somos maduros, must forgive them. precisamos perdoá-los. You don't know why they are like they are, Você não sabe o porquê eles são o que são,
My dad hit me all the time. O meu pai me batia muito. He was a very violent man. Ele era um homem muito violento. He bashed my mother. Ele batia na minha mãe. He would hit my mom constantly. Ele batia na minha mãe constantemente. We were 8 children. Nós éramos em 8 filhos. My dad never ever had a car. Meu pai nunca teve nem sequer um carro. He only worked to put food on our table. Ele somente trabalhava para colocar comida na mesa. But you know what? When I found out, Mas sabe quando eu descobri? one day I was sitting with my father, Um dia eu estava sentado com meu pai and he was crying. e meu pai estava chorando. He's crying on me, and it really took me back. E aí quando eu vi meu pai chorando, eu And he me told- desarmei. E ele falou assim. And he told me about his life, E aí ele começou a compartilhar sobre a vida que ele teve. about how his father hated him. Assim como o pai dele o odiava. Sometimes we don't realize Muitas vezes a gente não percebe what our parents have gone through. o que os nossos pais passaram no We passado. all carry hurts from our past. Porque nós carregamos marcas do passado. And sometimes we act differently E às vezes a gente age de maneira diferente because of hurts and por pains. causa dessas dores e dessas marcas. You know, some people say, "Oh, I want to be like you. Algumas pessoas falam, eu quero ser como você. I want to travel like Eu you quero viajar como to the você. Eu nations." quero viajar para as nações. But are you willing to pay the price I pay? Mas você quer pagar o preço que eu paguei? You see, sometimes we want some great stuff in our life, Porque muitas vezes a gente tem desejos de coisas grandes nas nossas vidas, but some people don't want to pay the price. mas a maioria das pessoas não querem pagar o preço. We don't even forgive A gente não perdoa. people that hurt us purposefully. Pessoas que nos machucaram de propósito. It's so important É muito importante. because God forgives you every day. Porque todos os dias Deus te perdoa. As you repent of your sins, Quando você se arrepende dos seus God pecados, forgives you. Deus sempre te perdoa. God, the Father of heaven, Olha, Deus que é o Pai our holy Celestial, God, que é o nosso Santo without Deus, sin, sem pecado, forgives us. Ele nos As perdoa. we repent Quando nós nos and arrependemos turn away from our sins, e quando nós nos separamos desse nosso even pecado, when you repeat your sin, mesmo quando você vai lá e repete o pecado, God still forgives you. Deus mesmo assim vai e te perdoa. Who are we Quem somos that nós we will not forgive para não perdoarmos os other outros? people, Para não perdoarmos os outros, our enemies? os nossos inimigos? We must release and forgive Nós precisamos liberar e esquecer, perdoar, so that it may go well with you. para que te vá bem. Honor Honre your mother a sua mãe and your father. e o seu pai. And if they're not here E se eles não estão aqui, and they're in heaven, se eles já partiram para o céu, bring up your children faça isso com os teus filhos, to honor para honrá-los, you para honrar você as their parent. como seus pais. Speak to them. Pray about it. Fale com eles, ore com eles, Pray for them ore por eles, that they would honor their parents. para que eles possam honrar os seus pais, So that it may go well with them. para que tudo vá bem com eles. Because you don't want your children to suffer. Porque você como pai não quer que seus filhos sofram. No parent. Nenhum pai. I want my children to be more blessed than I've ever been. Eu quero que os meus filhos sejam muito mais abençoados do que eu. God wants you today Deus quer que você nesse dia, to go home maybe tonight talvez você vá para tua casa nessa noite, or whenever you see your children, e quando você tiver a oportunidade de ver os seus to filhos, lay your hands on your children você vai impor as suas mãos sobre and eles. tell your son and your E daughter, você vai falar assim para o teu filho e para tua filha: I want to bless you. eu quero te abençoar. As your father, as your mother, Como teu pai, como tua mãe. I want to bless you. Eu quero te abençoar. I want to bless you that everything that God put in you, Eu quero abençoar que tudo aquilo que Deus colocou dentro de você, that it will come to fruition in your que life. possa florescer, que venha para fora e se manifeste. God's plan and God's purpose for you will prevail. Porque o plano de Deus, o propósito de Deus na sua vida vai prevalecer. And lay your hands Por isso você vai impor as suas mãos and break
every generational curse over them. Você vai falar, toda maldição hereditária está quebrada na tua There is vida. power in the blessing. Porque existe um poder incrível na bênção. Bless your wife. Então você vai abençoar Lay a sua hands esposa. on your wife and bless her. Impõe as suas mãos sobre a tua esposa e a abençoe. Give your wife to the Lord. Você faz assim, fala, Senhor, a minha esposa é tua. I do that many times. Eu faço isso constantemente. I say, Lord, I thank you for my wife. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado pela minha esposa. I bless her. Eu te abençoo. I release the blessings of the husband over my wife. Eu libero a bênção como marido sobre você, minha esposa. Lord, first it's your daughter. Senhor, antes de ser minha esposa, primeiro ela é tua filha. Use her the way that you want to use her because she's yours. Senhor, usa ela porque ela é tua. Use como o Senhor quer. Amém. Sometimes I don't want to bless her Às vezes eu não quero abençoá-la, because she's getting so blessed. porque ela está tão abençoada. Nobody joking. Não, tô brincando. But she's getting so blessed, she travels as well. Ela é tão abençoada que ela também está sempre viajando. She's traveled to the different countries, Viajando por muitos países, preaching the gospel. pregando o Evangelho. And I want to say this to you. E eu quero compartilhar isso com My você. wife lays her hands and she blesses me as her husband. A minha esposa impõe as mãos sobre mim e me abençoa como seu marido. And she gives me to the Lord. E ela fala, Senhor, o meu marido é teu. Lord, use my husband. Senhor, usa o meu marido, It's your son. porque é teu filho. Use him the way you want to use him. Usa a vida dele como o Senhor deseja. So when I travel, yeah, there and everywhere. Então quando eu estou viajando ali e acolá, Oh, we going again? ela fala, você vai de novo? I said, it's your fault. Eu falo, é você que é culpada. You bless me. É você que me abençoa. You said, Lord, use him. É você que fala assim, ele é teu, usa ele. Amen. Amém? Amém. Glória a Deus.